Irmãos caríssimos, hoje nós encerramos o nosso tríduo, na esperança de que este convite que o Senhor nos fez mantenha os nossos olhos olhando para Ele, que é o nosso Senhor e Redentor, e que Ele faça de nós instrumento do vosso amor, para que a Eucaristia que nós recebemos seja de fato uma esperança não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco. Alegram-se no céu as almas dos santos que seguiram os passos de Cristo, porque derramaram o sangue por seu amor. Com Cristo reinarão eternamente. Hoje nós celebramos São Carlos e seus companheiros. Pedimos a eles, mártires, que sejam eles a interceder por nós também. Eles que entregaram a vida, lavaram o seu sangue no sangue do Cordeiro. Isso aconteceu em 1886 a 1887. Então, veja que estamos celebrando ainda a presença magnífica de Cristo na vida desses irmãos. O testemunho deles todos nos servem e nos edificam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Você pode pegar aí o vosso livrinho na página 17. Irmãos e irmãs, neste terceiro dia do tríduo, assumimos o fim do caminho de Emaús para a nossa vida de fé. O encontro com Cristo na palavra e na Eucaristia nos conduz à missão. Neste momento da Santa Missa, que os nossos olhos se voltam ao altar, contemplam a presença do Cristo sacramentado, corpo e sangue do Senhor, nós também nos colocamos em adoração, mas sabemos que fomos convidados para que Ele nos alimente. Queremos colocar diante de Jesus, nosso Senhor, a missão da Igreja, de modo particular, a atividade missionária de nossa diocese. Comunidades, movimentos, grupos, lideranças e agentes de pastoral que não se furtam no anúncio do Evangelho nestas terras abençoadas por Deus. Com a solenidade de Corpus Christi, a nossa diocese está iniciando a preparação para os 60 anos. Por isso, nós também nos apresentamos diante do Senhor. Queremos recebê-lo, queremos adorá-lo e colocar no lugar do Senhor a nossa diocese, nosso bispo, todo o clero, nossas paróquias, comunidades, a pastoral, os serviços e ministérios, movimentos. Enviai-nos, Senhor Jesus, que nos enviais em missão, fazei de nós testemunhas vivas
da vossa presença no mundo. Enviai-nos, Senhor. E aqui estamos, Senhor, para que o Senhor nos envie alimentados com o vosso corpo e com o vosso sangue. Concede-nos a graça da sua divina misericórdia. Façamos devotamente nosso ato penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos, Carlos, na sua imensa entrega e testemunho admirável, não estava sozinho. Ele tinha lá 12 companheiros. Alguns deles eram batizados, ainda não tinham recebido a Eucaristia, muito jovens, mas eram felizes, de modo especial quando foram ameaçados e perceberam que com Carlos eles estavam associando o seu nome pelo martírio a Cristo nosso Senhor. Outros sofreram martírio em datas diferentes. Carlos e seus companheiros são os primeiros mártires da África. Por isso, esta data tão distante de nós, 1885. Mas nós ainda guardamos com muita devoção o testemunho desses irmãos que nos antecederam na eternidade. E queremos pedir a São Carlos e seus companheiros mártires que intercedam por nós, para que amanhã também vivamos de uma forma muito agradável a Deus a Santíssima Eucaristia. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei benigno que o campo da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza para vós sempre mais abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual foi constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão firmes nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Como os olhos das escravas estão firmes nas mãos de tua Senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que
Jesus os saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Por que os 7 se casaram com ela? Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós usufruímos para a nossa edificação, irmãos e irmãs, Diácono Lucas, esse texto do apóstolo Paulo ao seu amigo Timóteo, que ele convida Timóteo, lembra quando nós suplicamos que o Senhor enviou o Espírito e você recebeu a imposição das mãos. Por isso, reanimeis em vós o dom que você recebeu de Deus. Porque Ele tirou você de um espírito de timidez, obrigado, e lhe deu a fortaleza, a caridade, a moderação. Então, não precisa ter vergonha, mas, acima de tudo, vá adiante com o seu testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você bem sabe que Ele nos salvou. Ele também nos chamou à santidade. E nós somos salvos não em virtude das nossas obras, mas pelo desígnio da graça benevolente de Deus, nosso Pai. Por isso mesmo, Ele fez manifestar a sua luz, nos deu a graça de participar da glória celeste. Por isso, Timóteo, não temas, suporta com grande firmeza os sofrimentos, mas eu também digo a você que, apesar de tantos sofrimentos, tantas situações dificílimas, sei que não sairei humilhado. A minha confiança é redobrada naquele que me chamou para dizer dele aos povos. Então esta carta é de grande ânimo, não só para Timóteo, mas também para nós. A todos os dias nós pedimos ao Espírito de Deus que nos dê esta graça bendita de reanimar a nossa vida para ir adiante, como fez com os discípulos de Emaús, que nós estamos vendo nesses 3 dias e hoje nós concluímos. Assim, meus queridos, digo a vocês que esse texto do Evangelho tem uma parente, ela
orava aqui na tela, e aconteceu isso com ela, que está aqui no Evangelho. A cultura também do povo israelita, os libaneses, também ainda mantém em muitos lugares essa cultura. E ela morava aqui, era casada com um libanês, e ele faleceu, e eles não tiveram nenhum filho. E o irmão do libanês, que morava nos Estados Unidos, veio para o funeral, e depois que o irmão foi sepultado, ele foi conversar com essa minha parente e falou: se você achar por bem, você conhece a nossa tradição, o meu irmão já deve ter falado para você. Então, se você desejar e quiser, nós podemos constituir uma família e continuar a família que o meu irmão pensou, para você e para ele. E ela aceitou. E eles casaram. Ela faleceu agora no ano passado, já com 98 anos. Ele também com bastante idade. Tem, acho que uns 3 ou 4 meninas deste sacramento. Então, vocês vejam que esse fato que eles estão perguntando de Jesus é de fato uma vida real, com quem ficará, porque todos os casamentos foram excelentes, foram ótimos, ela viveu perfeitamente. E agora, com quem ela vai, quem é que vai desposá-la, já que ela teve de mais de um marido? Jesus disse: não precisa disso mais. Nós nos entregamos e somos recebidos enquanto nós estamos aqui, porque nos favorece, os filhos e filhas de Deus, a convivência a tal ponto do Senhor transformar em sinal eficaz da presença dele, que é o sacramento do matrimônio. E por esse sinal, o pai e a mãe recebem a dignidade de ser o canal da graça, da bênção de Deus para os seus filhos. Por isso que o pai e a mãe, o filho vai até lá e pede a ele, solicita a sua bênção. E tanto nas cartas de Paulo, lá de Corinto, quanto no livro Eclesiástico, é claríssimo esse canal da graça para constituir, edificar e ser muito claro aos olhos dos filhos que o pai e a mãe, de fato, são pessoas queridas e amadas, que estão prontos para dar a vida pelos seus filhos, por isso detém diante deles a alegria da bênção de Deus. Então, vocês vejam que daí Jesus responde: não, vocês estão meio enganados, lá nós seremos tal qual os anjos. Os anjos não são recebidos e não se dão em casamento. Lá é outro nível, lá outra vida, não é como nós vivemos aqui. Meus queridos, ontem nós falamos um pouco, até eu comecei a dizer, às vezes nós ficamos na Eucaristia, é claro que tomados de caridade. E o que abre, como disse a vocês antes, a Eucaristia ela abre as portas para o cristão. O batismo é a chave. É a chave que o Senhor nos entregou. Você tem a chave da minha casa, você é membro da minha família. Você foi incorporado a Cristo. Mas para viver você precisa alimentar-se daquele que permitiu a incorporação. Ele é o tronco, capítulo 15 de São João. E Deus, o Pai, é o agricultor que cuida, que zela. E às vezes você fala assim: mas nós que recebemos a Eucaristia, nós confessamos? Claro, podemos. Nós que recebemos a Eucaristia, recebemos a unção dos enfermos? Também podemos. Você já é crismado, tem a Eucaristia? Pode ser o padrinho do matrimônio, do batismo, da crisma? Também podemos. Hoje, para não criar um desânimo pastoral, porque nós estamos a caminho, e às vezes o irmão é assíduo, temente a Deus, mas ele está esperando o momento para ser sacramentado. Mas aí, foi ele que assistiu toda a vida da gestação
do filho da vizinha. Ela é católica e de repente nasceu a criança e ela disse: eu vou levar este rapaz. Mas ele não é crismado, ainda está na catequese, vai fazer a crisma. O que a gente diz para não importuná-lo no caminho da sua fé? Porque ele é um discípulo, ele está aprendendo com o Divino Mestre, com o auxílio dos irmãos, ele está aprendendo como deve se portar e a sua atitude e comportamentos na Igreja de Cristo. Mas ele ainda não entende bem que ele não pode assumir como padrinho dessa criança. E nós, embora você desenhe, você explique, você cante, você fale, ele não conseguiu, não tem problema, nós não vamos criar desencontro por isso. Ele é uma pessoa excelente, mas ele está a caminho, não é possível ainda entender, nós também não entendemos muitas coisas. Então nós vamos com a paciência de Deus para com esse irmão e dizemos a ele: você tem alguém da sua casa que recebe a Eucaristia, que é crismado? Tem. Vem com você, ele vai ser o padrinho, você vai ser a testemunha desse sacramento. Uma forma ética, o seu afilhado sempre respeitou você, não vai te respeitar agora, ele vai ficar respeitando você. Por quê? Porque nós temos a profissão de fé, e a profissão de fé está intimamente ligada ao sacramento da Eucaristia. Como é que nós vamos fazer com a profissão de fé? Daí um fulano até disse outro dia: mas eu queria tanto que este irmão, só que ele não é católico. Pois é, ele pode vir, não há problema, mas você precisa ter alguém que seja de fato católico, lá da sua família mesmo, para assumir e cuidar do batismo da sua criança, até porque ele não participa conosco, não vamos condená-lo, dizer nada a ele, não podemos fazer isso. Ele escolheu a denominação que ele quer. Assim como nós tivemos a graça de manter o nosso caminho aqui, ele escolheu essa denominação. Porém, ele não professa o que nós professamos. Mas o Deus é o único e verdadeiro. Não contestamos isso, não há argumentos contra isso, tá bom. Mas nós sabemos em quem nós acreditamos. Agora, nós não podemos se incomodar com os outros, porque não sabemos o que ele acredita, o que de fato para ele é a verdade revelada. Para nós temos certeza de tudo que cremos e contemplamos, porque nem todos somos capazes de entender, porque é um mistério de Deus na nossa vida. Mas nós assim o aceitamos, porque sabemos que Jesus nos ofereceu. Mas agora esse irmão vai criar um atrito. O sacramento não é para criar atrito. A Eucaristia não é para separar ninguém. A penitência também não. São os enfermos também não. Mas o que eu faço com esse meu irmão? Convido o seu irmão, ele é seu amigo. Ele pode testemunhar a crisma, ele pode vir junto aí, estar aí no banco, mas tem que ter um irmão que seja crismado, católico, que está recebendo a Eucaristia, porque a crisma não está solta, ela tem uma íntima ligação com a Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida da igreja. Sem a Eucaristia nós não vivemos. Você tem tantos pensamentos da Eucaristia, teóricos e tudo, mas ficamos aquilo que de fato contemplamos. A presença maravilhosa de Cristo que nos alimenta a tal modo de tornar a nossa vida um outro Cristo para os irmãos. Então, meus caros, foi neste intuito que rapidamente, quando você está no capítulo 24 de São Lucas, nos versículos 33 a 35, os discípulos, eles levantaram dali, não ficaram lá. Jesus foi, e eles não ficaram pensando: será que é verdade, será que não é? Uma vez alcançado, visitado por Jesus, eles voltaram para a comunidade dos 11 e chegaram para eles e disseram: olha, realmente o Senhor ressuscitou. Somos testemunhas disso, porque nós estamos com Ele e Ele esteve conosco. Quando você vem para a Santa Missa, você é testemunha do que acontece aqui, mas não é uma testemunha qualquer. Você tem parte nesta ação belíssima.
Eu participo da vida de Cristo porque Ele está comigo e eu estou com Ele. Por isso que Ele me convidou a estar com Ele à mesa. Depois da sua atitude. E por que Ele me convidou? Porque Ele sabe que eu estou disposto a servir os irmãos e também receber o benefício que os irmãos me oferecerem, o lava-pés. Pedro, se você não permitir, você não terá parte comigo. Então, Senhor, pode fazer tudo, lava tudo. Não, só os pés, somente os pés, para descansá-lo e que você tome parte de forma completa comigo à mesa. Que nada atrapalhe a nossa convivência nesta mesa da vida, nessa mesa eucarística. Por isso, eles contaram tudo o que tinha acontecido e disseram: nós reconhecemos o Senhor, porque Ele partiu diante dos nossos olhos o pão. Nós também assim fazemos. Quando você ouve ali, eis o mistério da fé, e você rapidamente diz a aclamação da Páscoa, nós anunciamos. Sabemos da sua morte, mas dizemos também ainda mais da sua ressurreição. O Senhor está vivo, vindo ao nosso meio, e daí nós nos colocamos para receber. São João Paulo II, maravilhosamente, ao escrever a Familiares Consórcio, disse: se algum de nós não entra na fila, Jesus vai ao seu encontro. Quando nós recebemos a comunhão espiritual, Ele conhece de tal modo a sua vida que não permite que você volte para casa sem tê-lo. Nós não o sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe quanto que você é temente a Deus e quanto que é no seu corpo, na sua vida, esta morada que Ele quer estar. Por isso Ele vai ao seu encontro. E o São João Paulo II disse: então você não voltará para casa vazio, mas alimentado por aquele que foi ao seu encontro. Ele também encontrou, Ele também alimentou. Então, esta graça de Deus chegou ao nosso tempo, e muitos irmãos dizem: mas como é que eu vou fazer? Participo da Santa Missa, e às vezes não entro na fila. Pois é, não vem, mas Ele vai ao encontro. Graças a Deus. Que o Espírito Santo continue a nos iluminar, a iluminar a igreja, a iluminar cada um de nós neste caminho que é Jesus nosso Senhor. Meus caros, vamos ficar em pé e vamos terminar hoje a palavra se faz vida, na página 19 do vosso livrinho, concluindo assim esta visita maravilhosa, belíssima, que Jesus fez aos discípulos de Emaús, e nesses 3 dias somos testemunhas deste encontro com eles e deles com Jesus nosso Senhor. Na página 19, número 4. O encontro com Cristo na palavra e na Eucaristia nos transforma. Os discípulos de Emaús, que estavam e fugindo, agora se levantam. O encontro com o ressuscitado rompe a tristeza, vence o medo e reacende a esperança. Retornam à comunidade, ao lugar da fé, ao espaço da igreja. Não existe verdadeira experiência de Cristo sem voltar à igreja. Contam o que viveram, testemunham o encontro, proclamam que reconheceram o Senhor ao partir o pão. Aqui está o nosso caminho com o Senhor. Diante do Santíssimo Sacramento, nós também somos chamados a este caminho. Mas não podemos ficar fechados. A Eucaristia nos envia, ela nos transforma em testemunhas, faz de nós missionários. Não basta adorar, precisamos anunciar, não basta reconhecer, precisamos testemunhar, não basta ficar, precisamos partir. Pedimos ao Senhor que a Santa Missa que participamos, a cada Eucaristia que recebemos,
nos momentos que nós temos de adoração ao Senhor. Que Ele mesmo nos levante, nos traga de volta à comunhão da igreja e nos envie como testemunhas vivas do Cristo ressuscitado. Meus caros, na página 20, o nosso ato de contemplação. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, aqui temos os nossos olhos no altar, na Santa Missa, constantemente nós vos adoramos e vos bendizemos. Senhor, fazei-nos testemunha do vosso amor. Quantas vezes o Senhor nos encontra desanimados, cansados? Quando a fé vacilar, quando a esperança enfraquecer, lembrai-nos, Senhor. Às vezes, até a preguiça nos afasta da comunhão, nos isolamos. Quando esquecermos a vida da igreja, às vezes o medo faz com que calados fiquemos. Quando nos calarmos diante da verdade, quando nos acomodarmos à fé, enviai-nos, Senhor. rezemos juntos. Dai-nos um coração ardente, uma fé viva e uma vida missionária. Senhor, fazei-nos testemunha do vosso amor. Amém. Agora vamos fazer nossas preces de São Carlos, na esperança de que ele também continue intercedendo nós, ele e seus queridos e amados companheiros, amigos de Jesus. E vamos rezar todos juntos. Para a igreja cheia do Espírito, louvor da Páscoa de Jesus Cristo. Viva a alegria prometida aos santos mártires. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna. Oremos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo, como São Carlos Luanga e seus companheiros. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que o sangue dos mártires gloriosos, a quem os inimigos chamavam os homens da oração, seja semente de cristãos nas igrejas africanas. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Para que a celebração dos santos mártires torne agradável aos olhos do Senhor a oblação da Eucaristia que lhes oferecemos. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Nós oferecemos a Eucaristia que vamos participar por tantos irmãos e irmãs, são crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, que estão sofrendo hoje com a ansiedade. Sabemos quanto que isso é terrível. Então nós rezamos o Senhor da serenidade possa estar com eles. Que os irmãos tenham paciência para cuidar, zelar, ouvi-los, e pela celebração desta Eucaristia, eles recebam também os benefícios desta graça. Pela celebração do Corpus Christi, que acontecerá amanhã em nossas paróquias, para que seja um momento de renovação e de fortalecimento na fé, a fim de bem vivenciarmos esses 3 anos em preparação para o jubileu da Diocese, na esperança e na caridade. Que o Senhor receba de bom grado o que nós oferecemos a Ele. Na página 21, então, passando lá, está escrito lá no meio, intenções pessoais, vamos fazer juntos para concluir esta oração. Está lá no dia, intenções pessoais, na página 21.
Senhor Jesus, fazei-nos levantar, retornar à comunhão da Igreja e anunciar com coragem o vosso nome ao longo deste triênio eucarístico. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos cantar a preparação das ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as suas igrejas. Nós vos apresentamos, Senhor, estas oferendas e vos suplicamos humildemente, como destes a vossos santos mártires a força de preferir a morte ao pecado, assim fazei-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós sois exaltado quando celebramos os santos, e tudo que eles suportam no martírio é obra admirável do vosso poder. Essa vossa bondade dais o ardor da fé, inspirais a firmeza da perseverança, e no combate concedeis a vitória por Cristo, Senhor nosso. Por isso o céu e a terra vos adoram, entoando um cântico novo, e nós nos unimos aos coros dos anjos para cantar sem cessar a uma só voz. Hosanna,
Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Eduardo, os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos apóstolos, São Carlos e seus companheiros, São Roque, nosso bom e querido padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus nosso Senhor, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair
livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ver mas creio na palavra que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
pecador e sedento do mundo. Jesus, manso e humilde de coração, é sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Oremos. Participamos, Senhor, dos divinos mistérios, comemorando a vitória dos nossos santos mártires, os mesmos sacramentos que lhes deram a coragem para superar os tormentos, nos concedam em meio às adversidades a constância na fé e na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Em seu favor, a intercessão de São Carlos e seus companheiros, a Senhora Mãe de Jesus, o bem-aventurado São José, São Roque, nosso padroeiro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos chegar um pouquinho perto de Nossa Senhora. Vamos fazer, pode trazer o seu livrinho. Vamos rezar aqui. Na página 21 do livrinho, número 7. Página 21, número 7. Rezemos. Senhor de bondade, aproveitemos para consagrar a diocese, o presbitério, também todos nós, homens e mulheres diocesanos, a senhora que é filha de Ana, de Joaquim, mas teve os méritos da graça de Deus quando fecundou seu seio de virgem. Consagremos as nossas famílias, nossos trabalhos, a Senhora Mãe de Jesus. Amém.
Santa Mãe de Deus, ó Maria concebida sem pecado, nós agradecemos ao Senhor que nos permitiu participar do Santo Sacrifício. Agradecemos também a graça da presença de vocês todos nesses 3 dias que tivemos a preparação para o dia de amanhã. Se Deus quiser, amanhã, às 15 horas, nós iniciamos a Santa Missa Solene. Depois o Senhor irá nos alimentar com a sua palavra, com o nosso corpo, com o nosso sangue, e depois caminharemos com Ele na praça, na esperança de que Ele caminhe conosco todos os dias das nossas vidas. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva a Igreja de Cristo! Viva! Meus caros, amanhã, depois da procissão, nós chegamos aqui na igreja para a bênção, recebemos a bênção. Daí, se vocês puderem trazer uma vassourinha, uma pazinha, porque tem que ajudar os irmãos aí na praça, limpar a praça depois. Não que a praça esteja limpa, porque está suja de novo, mas em todo caso, eles vão limpar para fazer o tapete e depois eles precisam ajudá-los também a deixar limpa para os que vão usar a praça, nós também. Então, se puder trazer, coloca o seu nome na vassoura, senão chega aí, pode levar a vassoura aqui na sua. E se fizer uma pazinha também, é bom. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Onde é que vai guardar a vassoura amanhã se você vem na missa? Ali tem a caixa da Caritas, ali pode guardar perto da caixa da Caritas, não tem problema. Pode deixar ali atrás que ninguém vai achar estranho, porque sabe que nós vamos limpar a praça depois. Então depois vou convidar o pessoal da missa também. Boa noite, um abraço para vocês. Obrigado, igualmente. Esse livrinho pode levar para sua casa, não precisa do livro. Logo em seguida teremos o texto dos homens.